Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Central de Iguape. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz do Senhor esteja com você e todos aqueles a quem você ama. Eu sou o diácono Vitor Cardenuto e nesse momento eu venho aqui para compartilhar uma palavra do Senhor com a sua vida. Uma palavra que pode te fortalecer, te direcionar, porque a palavra do Senhor tem esse propósito para nossas vidas. Que Deus te abençoe uma vez mais. E quero já, em nome do pastor Aparecido, do pastor João Mário, do pastor Silvio, da pastora Patrícia, da pastora Ana Márcia e do presbítero João Batista, agradecer a você que tem acompanhado os vídeos no nosso canal. Esse canal tem o propósito de te abençoar, de mostrar a verdadeira palavra do Senhor e a verdadeira face de Jesus Cristo nos evangelhos. Como tem sido trazido as palavras, os ensinamentos pelo diácono Camilo, pelo diácono Vitor de Laurentes. Também nós temos sido instruídos através das mensagens de áudio, dos artigos no site da nossa igreja. Nós temos procurado fazer tudo isso para a honra e glória do Senhor e por isso nós estamos aqui. Que Deus te abençoe e vamos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nós acabamos de ler no Salmo de número 32, ela nos relata sobre como deve proceder aquele que peca contra o Senhor. Como todos nós sabemos, nós somos pecadores, infelizmente, porque Cristo já nos capacitou para nós nos desviarmos do mal. Mas eu quero fazer um paralelo desse salmo que nós acabamos de ler com o livro de Esdras, especificamente o capítulo 9 e 10 do livro de Esdras. Vamos ao contexto. No livro de Esdras, no capítulo 9 e 10, relata que Esdras tinha vindo da Babilônia com uma parte do povo judeu que estava cativo e agora vinham para a cidade de Jerusalém, que já estava edificada. O que sucedeu nessa volta? Ao chegar em Jerusalém, Esdras vai tomar a sua posição ali de escriba e de sacerdote. E ao chegar, ele é informado de uma situação muito grave que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Que situação era essa? Os cabeças, os homens, os chefes de família, a maioria dos chefes de família do povo judeu havia se casado com mulheres estrangeiras. Isso já foi orientado ao povo de Israel desde o livro de Deuteronômio, capítulo 7. Essa era uma prática que não era aceitável ao povo do Senhor, casar-se com mulheres estrangeiras, porque isso faria com que a linhagem do Senhor fosse corrompida. E o Senhor alertava para que esse tipo de coisa não acontecesse, porque era muito fácil com que o povo judeu assimilasse a cultura de outros povos. E não era isso que o Senhor tinha para o povo do Senhor. Ao saber
da situação e da gravidade dos acontecimentos que vinham se sucedendo, Esdras clama ao Senhor. E Esdras pede ao Senhor perdão pelo pecado do povo. Entenda bem que Esdras não se exime da culpa, mas em toda a sua oração, no capítulo 9, ele se coloca como parte dos pecadores. Esse é o papel de um líder. Quando o povo peca, o líder se contrista. Quando um membro do corpo peca, todos os demais membros padecem. Quando Esdras foi informado do que estava ocorrendo, a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 9, que ele então rasga suas vestes, ele chora, ele pranteia pela tamanha abominação que o povo estava cometendo e fica atônito até o sacrifício da tarde. E fala que se juntaram a ele ali pessoas que ainda tinham temor do Senhor e sabiam o que a palavra do Senhor falava acerca dessas coisas. No sacrifício da tarde, a palavra do Senhor nos diz, o relato bíblico nos mostra, que Esdras então se põe de joelhos diante do Senhor e clama a sua misericórdia sobre esse povo. Esdras relembra pecados já passados do povo de Israel e o quanto o povo tem sido ingrato diante da benignidade de Deus para com eles. Meus irmãos, aqui nós já podemos compreender que aquele povo estava passando por um momento difícil, havia passado por um momento de afastamento das coisas de Deus e havia se corrompido. Talvez ali antes do templo ter sido reconstruído, aquele povo estava como ovelha sem pastor. Mas nós temos que compreender que Deus já havia deixado as suas palavras. Era mandamento do Senhor que aquele povo meditasse na palavra do Senhor de dia e de noite. E se eles realmente meditassem na palavra do Senhor, na Torá, como era o costume deles, eles iriam perceber que o casamento misto, como era conhecida essa prática, ele não agradava a Deus. E nós? Muitas vezes nós estamos passando por esse processo, meus irmãos. Nesse momento nós estamos passando por um processo de afastamento social, de não podermos estar constantemente na casa do Senhor. Os cultos já não transcorrem da maneira que transcorriam. E muitos de nós, será que estamos agindo como esse povo? Parece que quando estamos longe das vistas da liderança da casa de Deus, estamos agindo como se não tivéssemos mais conhecimento da verdade. Meus irmãos, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O pecado desse povo nesse momento era o casamento com mulheres estrangeiras. Qual será o nosso pecado? O afastamento do Senhor, a falta de dedicação à sua palavra, a oração, o jejum. Será que nós estamos esquecendo? Será que nós estamos deixando de meditar na sua palavra e estamos aí nos esquecendo do crivo que temos para fazer o que é certo? Meus irmãos, nós precisamos permanecer firmes. E, prosseguindo o relato bíblico, a palavra do Senhor nos diz que no capítulo 10, Esdras então vai ser direcionado pelo Senhor. Esdras convoca todo o povo, convoca todo aquele povo para fazer um concerto com Deus. Agora, não há como fazermos um concerto com o Senhor se não abandonarmos as práticas pecaminosas. Entenda bem, não havia como aquele povo fazer um concerto com o Senhor se aqueles homens que desobedeceram a Deus não despedissem as suas esposas estrangeiras. E aí você pode pensar comigo, nossa, mas eu já tinha uma família constituída, já tinha algo constituído, já tinha algo construído, mas fora da vontade do Senhor. Não importa, nem que nós tenhamos que derrubar a Torre de Babel, que já está numa altura imensa, já está numa imponência grandiosa. Nós temos que nos arrepender para que haja o processo de conversão. E principalmente o arrependimento, ele vem acompanhado de atitudes, meus irmãos. Não é só falar que está arrependido. Eu estou arrependido, mas eu vou continuar. Não. Nós vamos ver que esse povo, esses homens vão ter que despedir as mulheres estrangeiras.
É óbvio que, para despedir essas mulheres, os homens, os chefes, tiveram que dar uma condição mínima necessária para que essas mulheres sobrevivessem nas suas terras. Isso significa o quê? Que muitas vezes, se arrepender e tomar atitudes corretas diante de Deus, vai nos trazer um custo. Porque o Senhor já nos avisou. O Senhor já nos deu a direção. Não era para termos feito. E agora que fizemos? Estamos dispostos a pagar o preço? Que Deus nos ajude e que nós estejamos sim dispostos. Nessa convocação, Esdras chama todo o povo e ainda diz: quem não comparecer terá os seus bens destituídos e não terá mais um lugar na terra. Ou seja, aqueles que quisessem se esconder, eu não vou lá porque ele vai chamar minha atenção e tudo mais, eu não vou lá. Iria perder o lugar no povo de Deus. Meus irmãos, essa palavra é muito séria. Essa palavra ela é muito enfática para os nossos dias. Será que quando nós retornarmos aos cultos na casa de Deus, será que quando nós retornarmos a viver em comunidade, fisicamente falando, será que nós seremos constatados como transgressores da lei do Senhor? Será que o nosso padrão de vida estará muito fora da palavra de Deus? Que Deus nos ajude, meus irmãos, porque essa palavra que Ele traz para nós hoje, se nós estamos distantes da palavra de Deus, se nós estamos distantes daquilo que o Senhor tem para nós, o que nós devemos fazer? Fazer o que fala no Salmo de número 32, meus irmãos. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, nós devemos abandonar as práticas pecaminosas. O que o Senhor nos orientou em todos esses anos na casa de oração ainda vale como regra para nós. E principalmente a sua palavra é a nossa regra de fé e prática. Meditemos na palavra do Senhor, louvemos ao Senhor, oremos ao Senhor e Ele não nos deixará confundidos. Diz a palavra do Senhor que nós lemos hoje: não sejais como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, e de outra sorte não te obedecem. Será que nós precisamos de freios e cabrestos para obedecermos ao Senhor? Não. Não. O Senhor já nos capacitou para fazermos a sua vontade. E Ele não deseja colocar freios e cabrestos em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que você possa ser abençoado como eu fui por essa palavra. Que Deus nos ilumine e que nós possamos estar 100% na vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus e adorado Pai, obrigado por essa palavra, Pai, porque o Senhor tem nos direcionado a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, abençoa aquele que está ouvindo essa mensagem, abençoa, Pai, os pastores da Tua casa de oração, cada membro, cada diácono, cada obreiro. Senhor, abençoa aqueles profissionais, Pai, que têm trabalhado nesses dias em prol da humanidade. Que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando cada um e que o Senhor esteja perdoando nossos pecados, que são tantos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja fortalecido pelo Senhor. Até a próxima.